sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos em um ambiente seguro, com distanciamento social devido, e eu posso retirar a minha máscara por conta disso. E também farei a higienização das minhas mãos. Eu sou o professor Jorge Rafael e eu trabalho aqui na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. Hoje, o nosso tema, o nosso assunto é falar sobre o ensino da pontuação para dar sentido e compreensão aos textos. Essa aula está voltada para os alunos de terceiro ano. Então vamos lá. Antes de nós começarmos o nosso trabalho, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês possam refletir sobre que tipo de texto nós estaremos trabalhando aqui com foco nos sinais de pontuação. Então, olha só a nossa primeira questão aqui, ó. Vamos observá-la e vamos pensar juntos. Você já ouviu falar de piadas? E aí? Pensa aí junto com quem está com você, na sua casa e você mesmo. Você já ouviu piada? Que tipo de piada foi essa? Olha outra questão que eu quero que vocês pensem sobre. Gosta de alguma especial? Qual é a principal característica de uma piada quando estamos falando desse tipo de texto? E tem mais um ponto que eu quero colocar aqui a vocês. Vamos pensar sobre? Geralmente, as piadas são contadas ou elas são escritas? E faz diferença ser contada ou estar escrita? E quero que vocês reflitam e pensem também sobre um outro ponto. Sabe qual é? Se faz diferença, eu quero saber quais são. Tanto a piada escrita quanto a piada contada. Pensem nesses pontos, reflitam sobre, e durante o nosso encontro, durante os slides que eu vou passar aqui, nós vamos fazer muitas discussões, reflexões e análises sobre os sinais de pontuação, que eles também nos ajudam a compreender os sentidos dos textos. Aqui no caso nós estamos falando de piada. Então vamos lá, prosseguindo aqui para o próximo slide. Vamos ler o texto a seguir. Agora, eu farei a leitura de uma piada para vocês. Sabe como ela se chama? O Menino e o Presente de Aniversário. Olha só, o menino chega em casa, perto de seu aniversário e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. Olha só que interessante, pessoal. Vamos ver aqui no próximo slide que nós temos 3 questões onde nós iremos olhar para elas, pensar sobre elas, à luz do quê? Da nossa piada, do texto que está aqui em jogo. Olha a primeira pergunta que está aqui. Como o autor organizou esse texto? Olha que interessante. Vocês viram que quando eu li a piada toda, o texto estava em 2 slides, ok? O texto foi desmembrado, foi dividido em 2 partes. Aqui no caso, ele está inteirinho, para que nós possamos olhá-lo e responder estas questões que seguem. Volto a falar a primeira. Como o autor organizou esse texto? Vamos observá-lo. Olha só como o texto está organizado. Vamos refletir e pensar sobre? Gente, olha que interessante. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: Que voz é essa? Quem será que está falando nesta frase? Olha o que vem depois. Pai, tenho uma notícia para você. Quem será esse outro personagem que também está falando? Vamos ver a terceira linha da piada? O que é? Pergunta o pai. Aqui nós encontramos 2 vozes. Uma perguntando o que é. Quem será que fez essa pergunta? E a outra explicando quem falou. Então percebam que a piada, esse texto em questão, ele foi organizado em diferentes vozes, que geralmente nós chamamos na escola de voz do narrador e vozes dos personagens. Então a primeira pergunta que nós estamos aqui discutindo, responderíamos da seguinte maneira. O autor organizou esse texto por meio de vozes, ora do narrador, ora de personagens. E o mais importante disso tudo, ele organizou esse texto por meio de diferentes sinais de pontuação para que nós pudéssemos, então, compreendê-lo. Vamos ver a segunda questão aqui?
quais sinais de pontuação o autor utilizou? Vamos observar o texto e vamos ver quais foram esses sinais utilizados pelo autor da piada. Olha só que interessante. Percebemos aqui a presença dos 2 pontos, do travessão, da vírgula depois da palavra pai, do sinal de exclamação, ponto final. Nós também encontramos aqui, ponto de interrogação, bem como outro ponto final, que aqui no caso, esse primeiro ponto que eu chamei de final, ele não é o que finaliza o texto, mas alguns chamam assim. É bom vocês saberem que quando ele está no meio do texto, ele se chama ponto medial. E quando ele finaliza o texto, aí sim ele é final. Entenderam? Mas não deixam de ser pontos. Pontos que finalizam frases. Olha só que interessante. E a terceira questão aqui, é possível identificar as vozes do narrador e dos personagens nessa piada? Bom, acabamos de perceber que é possível você saber que ora é a voz do narrador, ora há uma voz de um personagem que é o filho, que assume esse papel no texto, e ora é o pai que está ali respondendo o seu filho. Então, nós conseguimos identificar, sem nenhum problema, as vozes que estão no texto, ok? E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto aqui muito interessante e que nós vamos discutir nos próximos slides dessa nossa aula. Eu havia falado aqui sobre os principais sinais de pontuação que o autor utilizou nesse texto, nesta piada. Mas você sabia que a inicial maiúscula é inicial maiúscula, que introduz o texto, a frase? Ela também é considerada um marcador de sinal de pontuação? Que ela também faz parte da pontuação por ser maiúscula? Olha só que interessante, que informação boa que vocês estão tendo aqui. Mas depois nós vamos pensar melhor sobre isso. Então, olha só, vamos para o nosso próximo slide. Olha o que diz aqui. Observe o trecho abaixo, em seguida, analise como ele começa e como ele termina. Nós acabamos de falar sobre isso no slide anterior. Lembra aquela dica e aquela orientação que eu dei falando sobre a inicial maiúscula? Pois é, nós iremos agora rever aqui dentro de um outro contexto, perante um trecho, um pedaço da piada que foi tirada. Olha só qual foi. O menino chega em casa, perto de seu aniversário, e diz. Então aqui, qual é a comanda, qual é a consigna que o professor está pedindo? Observe como começa e como termina. Então, olha só. Esse trecho, essa frase, esse pedaço, ele começa com uma maiúscula inicial e termina com um sinal de pontuação que nós chamamos de 2 pontos. E agora eu quero mostrar a vocês uma outra questão que a gente precisa observar também. Olha o que está escrito aqui. Você sabe para que servem os 2 pontos no final desse trecho? Olha que boa pergunta para nós pensarmos sobre. Então, qual foi a função que o sinal 2 pontos assumiu nesse trecho que nós acabamos de lê-lo? Pois é, nesse caso, os 2 pontos, ele assumiu uma função de avisar ao leitor que quem vinha depois seria a fala de um personagem. Olha só que interessante. E aí você pode estar aí perguntando, professor, então dá para entender que o sinal chamado 2 pontos, ele assume outras funções dentro de outros textos? Assume, mas nós não vamos falar desse assunto hoje. O que está em jogo aqui é observar a função dos 2 pontos dentro desse trecho da nossa piada, ok? Vamos lá para o próximo slide. Temos 2 questões aqui para nós pensarmos, refletirmos e discutirmos sobre elas. Primeira, qual é a função que o sinal em destaque nesse trecho ele assume? E olha só a segunda questão muito importante. Qual é o nome que ele recebe? Então agora eu vou ler o trecho. Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Vamos olhar aqui os sinais que estão, olha só, destacados. Então, qual é a função que esse sinal ele assumiu nesse trecho? Ou seja, por que ele foi colocado ali? Para que ele serve?
Que função ele assumiu nesse trecho? Olha só que interessante. Esses sinais aqui no começo indicam, de acordo com esse trecho, que vai começar a fala de um personagem. E olha o mais interessante disso tudo, que esse daqui, que é o mesmo que esse, ele vem para separar duas falas. Aqui no caso, é a fala do quê? Do pai, que perguntou lá para o seu filho, o que é? E essa outra parte aqui, ó, pergunta ao pai, é a voz do narrador. Então esse sinal, ele vem também para separar uma voz de outra. E agora, olha a segunda questão aqui que nós temos que pensar sobre. Qual é o nome que ele recebe? Esse sinal se chama travessão. Você já sabia disso? Você já tinha ouvido falar isso? Você já viu esse tipo de sinal em outros textos? Pense aí e olha só, continuando aqui no nosso slide. Refletindo sobre, olha o que está escrito aqui. De quem é a voz na última frase do trecho abaixo? Então veja que eu peguei um outro trecho da piada, esse trecho foi colocado aí e a última frase dele está destacada na cor vermelha. É para esse lugar que nós iremos olhar e pensar sobre. Vamos ver essa última frase. Olha só. Então, se deu bem, economizou um dinheirão. Eu quero pensar com vocês agora. Em relação a esse trecho retirado da piada, quem está falando nessa última frase? De quem é essa voz? Será que é a voz do narrador? Será que é a voz do pai? Será que é a voz do filho? O que faz você ter certeza quem é o dono dessa fala? Vamos pensar? Olha só que interessante. Geralmente, alguns textos vêm sempre um narrador mostrando quem respondeu, quem disse. Mas nesse caso aqui, nesse trecho, não houve essa marcação por parte do narrador. Então vamos pensar no seguinte aqui, ó. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Quem será que falou isso? O filho, né? Quem que é a bicicleta? É o menino. Olha o que vem depois. Sim, meu filho. Isso fica claro que é o pai que falou, por conta da palavra filho. Mas quem fecha essa piada? Então se deu bem, economizou um dinheirão. Quem será que disse isso? Está corretíssimo. Quem disse que essa última frase pertence ao filho. E agora você sabe por que pertence ao filho? Agora nós vamos pensar numa característica muito particular da piada, tirando um pouquinho os sinais de pontuação de jogo, só para vocês entenderem o porquê que a voz do menino, aqui no caso, veio dessa maneira. Aqui no caso, o humor dessa piada, o que é engraçado nessa piada, é que o menino, ele deixou bem claro ao pai que ele não tirou 10. E, por isso, o pai acabou economizando um dinheirão com a nota não tão boa que ele tirou. Agora vocês entenderam que é muito importante nós olharmos para alguns sinais de pontuação para que eles possam também nos ajudar a compreender o sentido dos textos. Eles são fundamentais, principalmente nas piadas, porque se você mexer em algum sinal dentro de uma piada que ali não caiba, perdeu todo o sentido. E o mais difícil disso tudo, em alguns trechos de piadas, você entender que uma voz, ela é fundamental para você compreender o texto todo. E nem sempre é uma voz de personagem. Pode ser um trecho escrito por um autor também, por um narrador. Ok? Agora eu quero aqui, ó, que vocês sigam comigo para observar uma questão muito importante na piada que nós estamos trabalhando hoje, com foco nos sinais de pontuação. Olha só. Como termina cada frase da piada? Eu quero que vocês observem, que vocês analisem comigo a piada toda e como que termina cada frase dela. Olha só aqui no nosso próximo slide. A piada está todinha, está completa, do começo ao final. E agora eu quero que vocês observem cada frase, cada linha e como termina uma a uma. Vamos observar então? Olha só. Aqui na primeira frase, no primeiro parágrafo, vamos ver, ó, como é que se termina? Sinal de 2 pontos. Vamos ver a linha de baixo. Olha como é que termina. Ponto de exclamação. Observe a próxima. 1 ponto.
que nós chamamos de ponto medial, porque ele está no meio. Ele não terminou a piada ainda, mas é um ponto. Olha só que interessante. Olha a próxima. Ponto de interrogação. Qual será a função desse sinal dentro de um texto como esse? Dentro de um trecho como esse? Está certíssimo quem respondeu que, nesse caso, é uma pergunta que se faz. Por isso que nós terminamos com esse sinal chamado de ponto de interrogação. Olha o de baixo. Ponto de exclamação. O que seria isso, hein? Nesse trecho aqui, ó. Sim, meu filho. O pai exclamou. Mas o que seria exclamar? O pai, de alguma forma, respondeu de maneira que o filho entendeu o sentido que ele quis dizer. E olha só na última. No então se deu bem, economizou um dinheirão. Nós temos 2 pontos. O ponto medial e o ponto final, que é que termina a nossa piada. Agora vem aí para vocês um desafio. Vamos nos divertir novamente com a leitura da piada? O que eu sugiro e proponho para todos vocês, alunos dos terceiros anos, que assistiram essa aula voltada aos sinais de pontuação por meio de uma piada. Eu sugiro que você procure aí na sua casa alguns parceiros que possam, ora um, assumir a voz do narrador, o outro do pai e você do filho, talvez. E juntos façam a leitura do texto sem perder o sentido e sem perder a graça da piada, ok? Eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e até mais. Muito obrigado!